Olá, pessoal, boa noite. Obrigada pela presença de todos. Vamos começar mais uma aula nossa hoje. Estamos aí na nossa reta final, né, das nossas Masterclass, já crescemos bastante em assunto. Nossa aula agora hoje vai ser sobre coluna. Já estamos aqui com a doutora Laís. E a gente vai aí para nossa reta final. Agora, os próximos meses ainda vamos falar de outros assuntos mais gerais sobre o uso da ressonância. Ainda vamos falar sobre anestesia, vamos falar o que espaço e sobre onde instalar uma ressonância. Então, a gente ainda tem, mas falando de diagnóstico, nós estamos aí bem nessa reta final. E aproveitando nisso, eu queria comentar com vocês sobre um curso, o Dr. Farfalini teve com a gente, e ele comentou com a gente de um curso que ele vai estar ministrando com vários outros profissionais também, com referentes na área de ressonância, um curso para na verdade, Brasil, Argentina, toda a América Latina. Então, é um curso bem mais extenso, bem mais profundo que o nosso, que acaba sendo pontos, né? Então, a gente vai mandar um e-mail para vocês. Quem quiser também mais informação, pode entrar em contato com a gente. Esse curso começa agora em mais um mês, né? E é um curso, parece online. Aí tem que ver as informações direitinho, mas vocês podem contar com a gente mais informação. Com certeza, fica a nossa indicação para quem quer se aprofundar no assunto. Mas hoje a gente tem uma super aula com a doutora Laís, falando sobre coluna, uma aula que ela preparou com um material super atualizado, com imagens novas, ou seja, realmente eu agradeço muito a presença da doutora Laís, a sua dedicação aí com as nossas aulas, em trazer esse conhecimento, em desbravar esse conhecimento que ainda é um mercado muito novo, ainda pouca gente tem informação, e a gente tem informação no nosso idioma, em português. Realmente é um projeto muito inovador que a gente está aí nessa reta final dessas Masterclass, tá? Muito obrigada pela presença de todos. Lembrando que vocês podem deixar alguma mensagem no final, ou quiserem apontar alguma coisa no chat, está aberto para vocês participarem, tá bom? Obrigada, doutora Laís. Agora eu deixo com você. Olá, boa noite, Aline, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais essa noite, nessa aula tão especial de coluna, né? No último módulo nós vimos a parte do crânio, e existem muitas e muitas aplicações da ressonância magnética para a coluna que nós vamos ver hoje. Iniciando então o nosso Masterclass dessa noite com o futuro do diagnóstico na medicina veterinária, principalmente ressonância magnética. A ressonância veio aí para revolucionar também o segmento da coluna. Então, em relação aos avanços tecnológicos no diagnóstico da coluna, através da ressonância magnética, nós temos muitas aplicações para esse segmento. Então, as aplicações da ressonância magnética para a coluna, ela pode ser usada, então, para visualizar a grande maioria dos distúrbios da coluna vertebral. Também você aí, cirurgião, né, que opera a coluna, que tem interesse, né, na sua clínica de iniciar a cirurgia de coluna, então a ressonância ela é muito útil para o planejamento cirúrgico. E você, neurologista, você clínico, que sabe que muitas vezes você chega com um exame neurológico inconclusivo, você não sabe de onde está vindo aquela sintomatologia clínica pontual, de onde que está vindo aquele sintoma, né, que está causando tantos danos naquele animal. Então, você aí pode recomendar e fazer a indicação, né, do exame de ressonância de coluna. Trago aqui, né, um lembrete apenas no final desse slide, para que vocês saibam que sempre, né, antes de vocês chegarem no exame avançado de imagem, vocês têm que ter realizado uma radiografia simples, né, para detectar aquele segmento avaliado. Lembrem que dentro do exame de coluna, nós não podemos pedir a coluna toda, né, o segmento todo. Então, você tem que estar com, né, o segmento de escolha. Então, de repente, você vai fazer a região da cervical,
De repente, você está aí com dúvida e quer pedir, né, a ressonância da região, por exemplo, lombosacra, em que você está suspeitando ali, né, de alguma afecção nesse segmento, a avaliação, né, primordial anterior com o exame de raio-x, ele é muito importante. Eu reforço, né, tenho falado, né, nas minhas aulas, que avaliar o líquor também é muito pontual. O exame de ressonância magnética, ele nos dá a possibilidade, então, de observação do que pode estar acontecendo no segmento anatômico. Em termos de célula, de suspeita clínica, o líquor aí, ele pode também ser um exame complementar que, associado com o exame de imagem, ele nos traz aí muitas informações para a gente conseguir, de repente, chegar no diagnóstico preciso aí. Lembrem sempre que nós podemos usar o contraste, então eu estou falando do gadolínio, que é o contraste da ressonância magnética. Nós utilizamos o gadolínio para indicações principalmente neoplásicas, então onde a gente tem aquela suspeita de uma neoformação, de repente, medular, extramedular. Então, vocês têm que ter a consciência de que sim, eu posso pedir um exame da coluna também com contraste. Lembrem que as lesões vasculares, como as secundárias às neoplasias, também podem ser indicadas com o uso de contraste. E também lesões inflamatórias infecciosas e não infecciosas, que sejam relacionadas, né, que não sejam, na verdade, relacionadas com a hérnia de disco intervertebral. Então, eu tenho três aí praticamente indicações, né, pontuais para vocês pedirem sim também a sequência de T1 com contraste. Lembrando aqui, né, parece que foi ontem que eu comecei a explicar isso para vocês no nosso Masterclass. As sequências, né, por ressonância magnética da coluna também são sequências muito pontuais. Então, aqui eu estou falando para vocês dos protocolos. Então, qual o protocolo básico que eu tenho que pedir, né, que eu tenho que realizar ali para a região da coluna? Então, eu posso fazer, né, sequências ponderadas em T2 para observar, né, principalmente o fluido, o líquido cefalorraquidiano ou edema, que serão sempre hiperintensos em T2, sequências ponderadas em T1 também, né, com característica dos fluidos, líquido cefalorraquidiano ou edema, que já se mostram nessa sequência hipointensos. Lembrem que a flare também é muito utilizada, tá? Lembrem que a flare, né, eu consigo ali ver o líquido puro, o líquido cefalorraquidiano normal, hipointenso, enquanto o edema e os fluidos anormais, eles vão ficar com uma maior intensidade. Então, é o que eu digo para vocês, ele brilha mais. Lembrem que, né, pensando em uma sequência já adaptada para a região da coluna, a STIR que faz a saturação da gordura, ou seja, ela retira a gordura para que a gente possa observar o que tem embaixo. Então, a gordura, ela é tipicamente hiperintensa, então, nas sequências que a gente já conhece, em imagens, né, sequências ponderadas em T2 e também em T1, que terão baixa intensidade de sinal. Então, quando eu tenho a oportunidade, né, de escolher fazer a STIR ponderada em T2, o líquido cefalorraquidiano, ele pode ser mais facilmente diferenciado da gordura espinal. Então, dependendo ali da suspeita que você está tendo, né, você pode pedir a STIR ponderada em T2 ou até uma STIR ponderada em T1, que é a lesão, ela melhora o contraste e pode ser mais profundamente, né, prontamente diferenciado da gordura. Lembrando que a gente tem na medicina veterinária, né, muitos animais obesos, muitos animais que têm um acúmulo de gordura muito grande nessa região. Então, para que a gente possa fazer a identificação dessa patologia de forma adequada, a escolha, né, o uso da STIR, ela é muito pontual.
Lembrem que, né, a gradiente eco, ela também é uma sequência que se aplica para a coluna, então ela não é uma sequência específica do crânio, tá? Então, eu posso sim usar para a coluna para detectar, né, hemorragias, excesso de concentração de ferro nas áreas hemorrágicas da medula espinhal. E também a gente vai observar, né, com o uso da sequência, as imagens, né, que falta uma homogeneidade. Então, a gradiente eco, ela é uma sequência diferenciada, tá? Não é uma sequência que tem origem da espinha, e ela tem, né, essa propriedade de conseguir fazer e detectar essas lesões aí que são hemorrágicas. Então, o que que a gente pode ter, ali de posicionamento, tá? Então, como que a gente vai colocar esse animal na mesa para fazer este exame específico da região da coluna? Então, a gente pode ter, né, o posicionamento external e também lateral. Aqui nessa foto, então, eu estou mostrando para vocês, né, o posicionamento external. Isso é, né, muito correlacionado com o que o veterinário costuma fazer, também sempre com, né, o apoio aí do anestesista que está realizando esse exame em conjunto. Às vezes o animal, ele fica, né, mais confortável na external do que na lateral, e também depende muito do tipo da bobina que eu estou utilizando, né? A gente tem, né, dependendo da marca do aparelho, bobinas que são específicas para a região da coluna, e o animal, ele se adapta conforme a conformação ali que ele tem, né? Menos gordura, mais gordura abdominal, também do porte, aquele posicionamento que eu vou fazer para obter as melhores imagens secundárias aí. Lembrando, né, que planos básicos que eu tenho, né, temos aqui, então, nesta imagem, um plano sagital, temos o plano dorsal, que ele é muito usado, né, em conjunto com o plano sagital, por isso que eu estou colocando as duas janelas juntas aí, mostrando para vocês que, né, em relação à anatomia, ao posicionamento, ao local que eu estou avaliando onde está a lesão, esse corte, né, esse plano aqui dorsal, ele me diz propriamente dita onde eu estou, né, mais correlacionado quando eu quero ver, né, a localização da lesão propriamente dita, onde que ela está acontecendo. Lembrem que eu tenho aqui mais exemplos de plano sagital e o plano transversal também muito utilizado para eu ver o segmento da medula e também para ver o disco, né? Lembrem que eu tenho ali muitas enfermidades acontecendo, nós vamos ver um pouquinho mais para frente. E deixo para vocês a anatomia normal do disco por ressonância magnética. Então, eu falo para vocês, né, que dependendo do segmento que você se encontra, o disco, ele varia anatomicamente, mas ele tem praticamente a mesma propriedade, sendo sempre um disco hidratado que fica, na maioria das vezes, hipertenso nas imagens, tá? Então, lembrando aqui que eu tenho a medula e embaixo dela, logo após, nós temos aí o disco. Então, nós temos aqui, né, C2 e C3, C5 e C6 e também C7, T1, tá? Lembrem que quando a gente está caminhando para o segmento aí, né, torácico, já na transição tóraco-lombar, o disco, ele tende a ter uma outra conformação, como vocês estão vendo na imagem. Falando um pouquinho das principais enfermidades, né, nós temos enfermidades muito pontuais na medicina veterinária em relação à coluna. Então, coloco esse modelo aqui mostrando para vocês que na região, né, que eu tenho ali entre a parte final ali do cerebelo e o início da coluna, né, atlantoaxial, nós temos principalmente acontecendo ali a malformação do tipo Chiari. Temos também a malformação do occipital, temos também a instabilidade atlantoaxial e, nossa, não podendo aí deixar de falar
que a doença do disco intervertebral, que acomete muitos animais, né, principalmente nas raças que são chamadas de condrodistróficas, com, né, protusão ou também extrusão do disco. A gente vai conversar um pouquinho, né, sobre isso. Lembrando que os processos inflamatórios também acometem a região da coluna e também nós temos aqui as síndromes de instabilidade vertebral, que acontece muito, muito, né, nos nossos animais de grande porte, tá? Antes da gente começar a falar propriamente dita daquelas enfermidades que são muito diagnosticadas através do exame de ressonância magnética, eu chamo a atenção, né, de vocês para achados, né, nas imagens por ressonância magnética que são muito pontuais e fazem parte aí de sinais, né, que nós vamos ver em muitas enfermidades. Então, quando eu disser lá na frente que essa enfermidade, ela causa, né, um sinal clínico de seringohidromielia, então é disso que eu estou falando de, né, pequenos vacúolos aqui que são, né, observados dentro do segmento medular. Percebam que aqui eu tenho uma sequência STIR para suprimir a gordura e me trazer aí a evidência da medula. Então, eu tenho sacúolos aqui, em que vocês podem ver, principalmente nessa região, que nada mais é do que o acúmulo do líquido cefalorraquidiano nesse local, em forma de sacos. Aqui vocês podem observar a mesma lesão em T2, e aqui vocês também podem ver no corte transversal algumas lesões aqui, né, na parte medular. Vocês também podem ter o edema medular e a seringomielia, tá? Então, é quando eu olho para o segmento da medula e vejo o quanto ela está aumentada, o quanto ela está edemaciada. Então, eu consigo ter, né, a observação dessas lesões tanto na STIR quanto na T2 e até mesmo na T1, onde que é uma sequência que eu utilizo mais para anatomia, ela é ótima para eu comparar se esse segmento ele está ou não edemaciado ou com acúmulo de líquido, como vocês estão vendo aqui nessa região. Eu chamo atenção, né, porque são imagens muito lindas, para vocês já começarem a treinar os olhos de vocês em relação aos discos. Então, o disco intervertebral, ele tem a característica de ser sempre hiperintenso. Então, olha que lindo, né, os discos hidratados. Então, esse animal não tem nenhuma afecção. Eu falo que para auxílio no diagnóstico dentre essas imagens, então a gente tem aí a possibilidade de identificação, né, lá na imagem, para quando a gente estiver fazendo o diagnóstico, a gente saber, né, por exemplo, que entre L4 e L6 a gente tem sim uma seringomielia. É mais fácil depois para a gente observar e colocar no nosso laudo. Então, em relação aos avanços tecnológicos no diagnóstico de coluna, através da ressonância magnética, eu trago alguns casos para a gente estudar junto, para a gente observar o que está acontecendo nos nossos animais, de rotina clínica, também de rotina cirúrgica, o que você aí que está me assistindo pode pedir, pode saber que você vai diagnosticar através desse exame aí de excelência padrão ouro para coluna. Então, vocês sabem muito bem, né, que a rotina de trauma na nossa parte veterinária é muito frequente. Então, os nossos animais, vira e mexe, eles sofrem traumas automobilísticos, também traumas por queda e também por maus tratos, infelizmente, onde que a gente tem, né, a possível ruptura, né, de medula. Trago a informação para vocês que, né, a gente só consegue avaliar a medula com um exame de ressonância magnética, então a gente não observa a medula na tomografia computadorizada. Então, aqui eu estou mostrando para vocês imagens de ressonância magnética de um cão, né, então tenho aqui 2 cortes sagitais,
com uma fratura do corpo vertebral, estou mostrando aqui dentro dos círculos, com deslocamento ventral do parênquima da medula. Então, sim, houve ruptura da medula neste caso, tá? Chama a sequência de vocês, chama atenção para essa sequência em que alguns aparelhos, né, tem esse aqui é uma sequência do aparelho da Exaot, que essa sequência, ela me identifica aí com clareza a parte, né, óssea. Então, eu estou aqui principalmente para desmistificar alguns conceitos que vocês ouvem por aí, de que a ressonância não avalia a parte óssea. Sim, avalia, é só você pedir a sequência adequada. É só você ter no seu protocolo, por exemplo, uma 3D RAIS. Lembrando que a parte, né, da T1 também ajuda muito, né, porque a gente consegue nessa sequência observar a anatomia. Então, aqui eu também tenho um caso de trauma, onde vocês estão observando a parte, né, dentro do círculo, onde eu tenho uma compressão medular de já 50%, lembrando que eu tenho, né, consequentemente, um edema intramedular por fragmento ósseo, porque este corpo vertebral, ele sofreu uma fratura. Então, sim, eu consigo identificar a fratura no corpo vertebral e consigo saber que esse segmento aqui, essa estrutura, ela foi lá e fez uma compressão de 50%. Então, consigo observar T2 e na STIR, e lembrando, né, que eu também consigo ver no corte transversal o que está acontecendo nesse animal. Lembrem que também a subluxação, né, em L3 e L4, ela fica muito evidenciada quando eu faço o exame por ressonância magnética. Então, vocês têm que ter a noção de que, às vezes, a dúvida do clínico, do cirurgião é: será que teve a ruptura dessa medula? Será que esse animal, né, após fazer um tratamento, será que ele vai conseguir voltar a andar? Será que ele teve aí, né, danos em relação a esse segmento que são irreversíveis? O exame de ressonância magnética, ele te traz essa informação, tá? Então, você pode observar aqui, né, essa região entre o corpo vertebral, e aqui em círculo eu estou mostrando para vocês a subluxação seguido de edema, né? Então, eu tenho uma hemorragia associada, tá? Com o disco intervertebral em L3 e L4. Aqui, às vezes, dou uma puxadinha no zoom para ver se eu consigo, né, mostrar para vocês de uma forma melhor aí essa lesão também no corte transversal. Lembrem que foi utilizado o contraste para fazer descarte de outras enfermidades, né? De repente, ele tinha uma outra afecção acontecendo e, para não sobrar margem, faz sim também o uso do gadolino. Mais sequências aí de trauma. Então, aqui nós temos um caso de listese, né? Então, houve um trauma medular. Então, eu mostro aqui para vocês, né, o deslocamento em relação à vértebra. Então, entre um segmento de L1, né, L2, eu tenho esse desvio e, infelizmente, eu tive, né, a ruptura, a transecção aqui da medula. Este animal é uma ovelha, né? Trago sempre que vocês conseguem aí fazer esse exame também em pequenos ruminantes, né? Se for o interesse de vocês. Então, aqui eu estou mostrando como, tanto na sequência T1 como na sequência T2, eu consigo ter, né, a visualização dessa enfermidade. Aqui eu trouxe um bônus, né? Porque eu não me aguento. Trouxe um caso de um equino, de um cavalo, mostrando aí para vocês, né, a proeminência do aspecto dorsal da fise caudal aqui, da C3. Então, vocês conseguem ver o deslocamento, né, da fise de C4 aqui, onde eu estou mostrando para vocês, essa é a região de fise. Então, eu tenho uma redução de 40% do diâmetro medular. Então, eu estou tendo uma estenose medular secundário, né, esse
esse deslocamento. Eu chamo a atenção de vocês, né, que sempre no segmento anterior à lesão, vocês conseguem observar, né, a parte do edema, do acúmulo que tem do líquido cefalorraquidiano em relação à parte cranial à lesão. Então, o fluxo, com certeza, não está, né, passando devido aí a estenose de 40% da lesão, tá? Então, aqui tenho essas imagens mostrando para vocês, então, tanto em T2 e faço uma T1 sagital aí também, para principalmente observar a anatomia, ver se tem alguma irregularidade, tá? Também poderia ter sido feito, né, a 3D RICE para observar se tinha alguma proliferação. Estou mostrando para vocês aqui um caso de uma extrusão de disco, então percebam aqui esse último segmento aqui em L7, com a ausência do disco intervertebral. Chamei a atenção lá na frente de vocês, né? Dessa parte em que o disco ele é hidratado, então ele faz um sinal hiperintenso, né, entre um segmento e outro da medula. Conseguimos ver aí em T2 uma imagem muito linda de ausência desse disco, né? Então, a gente pode ter, né, uma degeneração seguida de uma extrusão em que o material ele vai aí para o segmento medular. Lembrem que a gente faz também uma T1 para observar a anatomia, né? Percebam, né, o quanto essa sequência ela é diferente, ela é mais acinzentada, para observar mesmo se teve uma extrusão de disco ou não. Lembrem que eu tenho, né, a possibilidade de fazer a identificação da síndrome de Caldequina, né, pelo exame clínico, então você pode ter uma suspeita desse exame, e você pode ter também, né, a oportunidade de fazer a ressonância magnética desse segmento para observar se sim, eu tenho aí um desnível, se eu tenho uma alteração medular aqui no segmento clássico da síndrome da cauda equina. Muito importante, diagnóstico muito preciso e pontual para que você possa fazer a terapia adequada no animal. Tenho mostrando aqui para vocês também uma extrusão de disco, é esse último círculo que apareceu aí para vocês, tá? Então, sim, esse disco, ele saiu de dentro do espaço e foi lá fazer uma compressão medular, também justificando aí os sintomas. Eu trago esse caso, um caso muito bonito, né, da Isaote, em que eu mostro a hipertrofia do ligamento longitudinal dorsal. Tenho certeza que você está aí se perguntando, meu Deus, aonde está localizado esse ligamento que eu nunca ouvi falar na minha vida? Então, trago para vocês uma foto, né, de anatomia, mostrando para vocês que a topografia do ligamento longitudinal dorsal, ele fica nessa região, então chama a atenção de vocês também que ele fica dorsal à medula, tá? Então, dorsal também tá ao anel fibroso todo nessa região, em que quando vocês têm, né, a possibilidade de identificação desse segmento, como eu estou mostrando aqui para vocês, vocês conseguem ver que esse ligamento que eu estou mostrando aqui na seta azul, ele fica também hipertrofiado. Na imagem transversal, né, se você tiver aí, vem aqui mais pertinho para olhar, né, vocês têm o hipersinal muito na lateral aqui, discreto, eu falo, tem que treinar o olho, tem que treinar o olho para essas imagens, tá? Às vezes algumas coisas são muito sutis e passam despercebido, principalmente se você nunca viu. Então, olha aqui, estou mostrando aqui com a cabeça da seta, esse ligamento hipertrofiado, ou seja, em uma imagem normal, provavelmente não seria identificado. Aqui eu tenho uma região de hipersinal, mas quando você vai aqui, né, na T2, você consegue observar essa lesão mais facilmente. Então, tem um hipersinal acontecendo aqui. Síndrome de Wobler, ela está muito presente na nossa rotina, né? Então, os nossos animais, eles têm essa afecção e eu posso, sim,
fazer o pedido de ressonância magnética para observar essa imagem. Então, estou mostrando para vocês, né, uma instabilidade em C6 e C7. Estou mostrando para vocês que tem, né, uma diminuição, tá, dessa medula. Então, aqui, quando eu faço, né, uma flexão, existe isso dentro da ressonância magnética, não é só no raio-x, que você vai lá e faz uma ventroflexão para observar se tem a estenose ou não, quando o animal faz o movimento, né? Então, eu tenho essa oportunidade na ressonância magnética. Então, alguém pode te auxiliar com uma gaze a puxar, né, a fazer a flexão desse pescoço para a gente observar se tem, né, ou não a estenose do canal medular quando eu tenho aí a compressão, tá? Lembrando que aqui eu já estou vendo, né, um disco fazendo, né, uma protusão, eu também tenho, né, uma diminuição. Então, observem aqui, tá? Que eu também tenho a hipertrofia daquele ligamento. Aqui tá mais difícil de ver, né? Eu concordo com vocês, mas não lembrem, desculpa, não esqueçam, tá? Lembrem sempre de que eu tenho que observar se alguma parte ligamentar também está sendo, né, comprometida. Então, aqui estou mostrando para vocês no círculo, né, a protusão discal, tá? Lembrando ali que na transversal, é essa região aqui que eu tenho que olhar seguido aqui, né, da parte discal. E aqui eu trago, né, eu falo que essa imagem é linda, é uma imagem muito pertinente, onde eu tenho simplesmente uma protusão e uma extrusão discal acontecendo no mesmo segmento. Aqui nós temos o segmento da coluna, C3, né, C4, onde eu mostro aqui para vocês, né, uma protusão e aqui uma extrusão. Eu falo que essa imagem, né, que o aparelho é capaz de nos mostrar, a gente consegue enxergar certinho. Eu coloco, né, o meu laser e tiro aqui para vocês, dá para ver certinho o material do disco que foi ali na medula. Dói muito. O animal, ele tem muita dor, praticamente ele não consegue se mexer, né? Ele não mexe mais o pescoço quando ele tem essa afecção. Então, aqui, quando eu olho na imagem transversal, eu também consigo ver o material discal, tá? Então, é muito fidedigno ao que a gente consegue ver na sagital, e óbvio que está fazendo uma compressão medular aí muito exacerbada. Trago aqui para vocês, né, então, a classificação do tipo Hansen, você veterinário com certeza sabe essa classificação, aprendeu lá no raio-x, na graduação. Então, aqui nós temos, né, duas imagens muito bonitas, evidenciando lesões Hansen tipo 1, tanto na imagem sagital como na imagem transversal. Então, costumo circular, tá, para mostrar para vocês, porque eu sei que no começo não é difícil, difícil, né, não é fácil vocês conseguirem, né, identificar a lesão logo de cara. Então, eu aqui estou treinando os olhos de vocês perante as lesões. Então, aqui nós temos a ausência do material de disco, então a gente já tem uma moderada, né, compressão medular, lembrando que é uma degeneração de discos aí, porque vocês conseguem perceber que falta aquele brilho que eu mostrei para vocês nas outras imagens. Então, o disco, ele é hidratado, ele brilha nas sequências, tá? Na transversal, também consigo identificar esse material dentro da medula. Então, esse animal, provavelmente, ele tem muitos transtornos, né, neurológicos e muitos sinais clínicos em relação a essa região, que pode aí ser, né, diagnosticado também com o exame de ressonância magnética. Trago mais situações para vocês em termos, né, de Hansen tipo 1. Então, vocês olhem aqui que loucura, né? O material sofreu, né, o deslocamento do espaço e ele tá lá na medula fazendo a compressão, né? Eu digo aqui para vocês em termos de 30%, 40% fazendo a compressão medular. Então, um segmento muito anterior, né? Como vocês estão vendo aqui.
Também consigo ver essa lesão na transversal, então ela é muito fidedigna em termos, né, de sagital e de transversal. E aqui estou mostrando, né, uma Hansen do tipo 2, em que você vê, né, o material não fazendo uma estenose, como vocês viram na Hansen tipo 1, na Hansen tipo 2, uma protusão aí muito pertinente, já fazendo a imagem em V, né, que eu falo, já fazendo aí uma compressão medular, sim, né, também consigo ver que o material, ele começa a comprimir também na imagem com corte transversal, então consigo observar, né, tanto em T2 quanto em T1, né, esses sinais clássicos aí das Hansen. Ainda mostrando para vocês, tá, o Hansen tipo 2, então eu tenho aqui, né, uma espondilose deformante ventral associada, então é o que eu falo para vocês, sim, a ressonância parece a parte óssea, você consegue observar essa lesão, tá? Mas você tem a observação, né, desse material heterogêneo que está fazendo a compressão aí na medula. Então, eu consigo ver a medula aqui sendo comprimida, como está mostrando aqui nas setas, por esse material que está aí saindo do local dele, né, do local de disco e indo fazer a compressão na medula. Mais exemplos, né, de degenerações discais, então eu falo que aqui, né, são situações clássicas, não pensem que é porque o sinal da bobina, ele tá fraco nessa região, né, não tá ali fazendo, a bobina não tá ali fazendo o papel dela, mas não é, esse animal, ele tem uma degeneração discal em praticamente quase todos os discos, eu vejo discos hidratados apenas nesse segmento, né, então a gente sempre enumera para não se perder, né, em T10 e T11 ele está hidratado, e eu tenho aqui, né, uma degeneração discal muito importante, seguida aí de uma Hansen do tipo 2. Então, um exame mais que completo para você aí identificar essas lesões. Então, estou mostrando mais lesões de Hansen agora, né, no tipo 3, em que o material ele sai ali e ele faz, né, ele faz fragmentos, esse material, disseminado aí na medula, é uma situação bem triste, né, bem difícil para o clínico, né, não quer, nem o cirurgião, uma Hansen do tipo 3. Lembrando que, sim, tem alterações discais nesses segmentos, então não consigo ver, né, o material do disco, né, brilhando, como eu falo sempre para vocês, ele está com um hipossinal em relação às demais sequências. Estou mostrando aqui para vocês, né, um segmento maior em que eu tenho a doença do disco intervertebral muito presente. Então, meu Deus, cadê o disco que era para estar aqui em T2 com hipersinal, que era para estar brilhando muito? Eu não tenho essa imagem. Então, provavelmente esse animal é um animal condrodistrófico, é aquele famoso dash round, vulgo salsichinha, que vocês sabem que tem ali uma predisposição muito grande para ter essa situação na coluna, tá bom? Nem todos, eu falo que já vi de tudo na minha vida, já vi salsichinha que não tinha uma lesão de medula e já vi animais aí que tem assim praticamente quase nada de disco intervertebral, né, sem afecção. Mostrando aqui para vocês, né, na região cervical agora, degenerações discais, então aqui está um pouco mais bonito para que você possa, né, identificar como que é feito. Então percebam que estes discos, eles estão, né, com um sinal normal nas sequências, tanto em T2 como em T1, e vocês observam já as degenerações discais, o sinal, né, a imagem, ela fica apagada, você não consegue identificar o disco nesse segmento. Já querendo sair daqui, ó, esse disco, ele já está querendo sair daqui e já está fazendo uma compressãozinha que pode ser considerada leve aqui, mas o animal, de repente, já começa a dar uma sentida ou a manifestar, né, sintomatologia clínica leve, secundária a essa degeneração de disco.
Outra afecção ali muito importante é a instabilidade atlantoaxial, então a imagem por ressonância magnética, ela é muito fidedigna, então eu consigo, né, identificar que esse local aqui, ele não está com anatomia normal, então eu tenho uma instabilidade acontecendo, então está causando sim uma compressão ali nessa região, e eu tenho aí o deslocamento, né, dorsal de C2, que fica aqui nessa região. Lembrando que eu ainda tenho, né, a hiperintensidade da medula, por quê? Porque altera todo o fluxo do líquido cefalorraquidiano. Eu sei que a nossa aula hoje não é de crânio, né, mas eu não me aguento, né, em mostrar para vocês aqui o acúmulo de líquido, provavelmente no terceiro ventrículo, tá? E no quarto ventrículo, muito expressivo aqui, perto do cerebelo, tá fazendo com que tenha o acúmulo de líquor, né, na região também do encéfalo e cerebelo secundário à instabilidade atlantoaxial. Chegamos num ponto que eu digo para vocês que a neoplasia deixo sempre por último, porque a neoplasia, ela é muito pontual, né? Então, uma ressonância magnética hoje, ela veio para dar uma qualidade de vida mais ainda para o nosso animal, tendo em vista que os nossos animais, eles estão vivendo cada vez mais, a gente está podendo proporcionar isso para os nossos animais, e infelizmente a gente tem, né, a afecção da neoplasia cada vez mais presente, secundário aí a essas questões. Né? Então, estou mostrando para vocês que muitas vezes o clínico ele não sabe, né, da onde que está vindo pontualmente, ele identificou o sinal, ele sabe o segmento, mas ele fala, poxa vida, será que é inflamatório? Será que é, né, uma neoplasia? E quando eu falo, o exame de ressonância, ele não mente. Então, a hora que você faz as sequências que você roda, por exemplo, a primeira sequência de T2 e uma flare, você já consegue identificar a lesão neoplásica. Então, aqui muito presente a lesão, estou mostrando para vocês, é uma lesão, né, que está ali na medula, mas também ela está extramedular, né? Então, eu tenho que observar que essa lesão, ela não está só presente no interior da medula, eu consigo ali, né, eu falei para vocês que a dorsal, ela é muito importante, né, identificar em nível de identificação, na verdade, eu gostaria de falar isso para vocês, onde vocês conseguem ver o hipersinal aqui, e conseguem saber que esse segmento também na sagital eu tenho ali no mesmo segmento a afecção acontecendo. E aqui, né, uma técnica de MPR na axial, mostrando que o tumor, ele está aqui, né? Então, a neoplasia, ela está aqui muito evidente, provavelmente aqui em T2 também eu consigo observar esse hipersinal aí, fazendo uma compressão também, ocupando, né, o espaço na medula. Lembrem que a neoplasia em coluna torácica, eu estou falando agora do corpo vertebral, então o tumor, ele está no corpo vertebral e ele começa a se infiltrar também na medula. Então percebam aqui que eu tenho uma diferença, né, eu tenho uma heterogeneidade desse corpo vertebral perante as outras vértebras, né? Eu chamo a atenção de vocês que eu tenho mais evidente aqui, né, neste corpo vertebral, mas a heterogeneidade de sinal, ela também está presente aqui nesse corpo vertebral, tá? Então, assim, não é uma lesão única, eu já estou tendo ali o comprometimento de outros segmentos, tá? Aqui foi feita uma sequência de gradiente eco, porque talvez, né, o clínico, ele estava suspeitando de alguma coisa hemorrágica, ele estava suspeitando ali de alguma coisa que não era uma neoplasia, mas eu falo para vocês, né, o exame, ele não nega. Chama a atenção de vocês que na sequência T1 com o uso do gadolínio, esta neoformação, ela não se contrastou, ou seja, eu não tive o aumento, né, de sinal. Em espanhol, eles fazem, né, não tomou o gadolínio, né, a lesão não foi infiltrada pelo gadolínio, pelo contrário, ela permaneceu isointensa quando comparado, né, com a sequência ali de gradiente eco. Falei para vocês, né, sobre as sequências aí diferenciadas de cada aparelho, então esse exame ele foi
feito, né, no aparelho da Exaot, na VET-MR grande, e ela tem também uma sequência que é chamada de X-Bone, que vem aí, né, do inglês osso. Então, é uma sequência mesmo para a gente ver a parte óssea que está acometendo. Então, aqui estou mostrando para vocês que já nessa sequência apareceu aí com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes, essa infiltração aí. Chama a atenção de vocês sempre, né? Percebam que a gente tem que ficar de olho na parte ligamentar que está acontecendo. Então, o ligamento dorsal, o ligamento amarelo, que pode estar sendo comprometido secundário aí a essa infecção, com essa proliferação, desculpa, neoplásica. Lembrem que no corte transversal eu também consigo ter, né, essa visualização, então eu falo para vocês, né, que essas lesões geralmente elas se infiltram na medula, então aqui né, pontual, você faz o corte transversal associado na hora de observar as duas sequências, né, a neoplasia, para você ver propriamente dito, será que essa lesão ela está infiltrando ou não na medula, né? Então, eu consigo observar essa afecção da lesão, desculpa, na sequência transversal, tá? Então, aqui coloco uma setinha sempre para vocês olharem. Então, aqui eu tenho um outro caso, né, de processo neoplásico vertebral. Então, a gente tem aqui, né, mais uma imagem mostrando isso para vocês. Então, o corpo vertebral, ele está com o sinal alterado. Então, vocês conseguem ver, né, uma diminuição de sinal, com hipointensidade. E também já afetando aí a medula, né? Então, a gente tem, né, a observação disso propriamente dito. Como o animal, ele era um animal, né, com um acúmulo de gordura até que considerável, sempre é utilizada a sequência da STIR, que faz a saturação da gordura para que a gente possa, né, ver como que essa lesão ela está se comportando e qual a extensão, né, o nível de infiltração. Então, quando a gente observa, né, que a STIR, após retirar a gordura, vocês conseguem ver que essa lesão ali, ela está tomando, infiltrando, né, muito pontualmente esse segmento todo, né? Então, a gente consegue ver que sim, essas células ali, essa lesão, já está acometendo muito, inclusive, a parte medular. Mostro aqui para vocês, né, uma neoformação da raiz nervosa esquerda. Então, essa imagem é aquela imagem que eu falo, né? Só vai ver quem está com o olho treinado, só vai ver quem saber que existe. Por quê? Lembrem que a raiz nervosa, os pares de nervo, os ligamentos, eles estão presentes ali anatomicamente falando. Então, você só vai saber que eles existem se você vê uma imagem, né, ver ali o que está acontecendo. Então, estou mostrando aqui essa foto de um artigo. Então, estou mostrando aqui para vocês, né, não considero muito um hipersinal, mas eu tenho uma diferença de sinal, um sinal heterogêneo, uma heterogeneidade aí nesse local, mostrando aqui a neoformação e aqui o E que vocês estão vendo é o edema. Então, eu sempre falo, nós temos a lesão cranial, a lesão, ou caudal, a lesão, geralmente a gente tem um acúmulo de líquor e tem um edema, tá bom? Então, vocês conseguem ver isso, principalmente na sagital. Lembrando que a dorsal aqui é muito importante, porque a gente vê que tem um prolongamento para fora do canal medular que acomete, então, a raiz nervosa. Então, o seu paciente, ele vai ter sinais neurológicos em relação a isso, tá? Então, percebam aí a medula que está fortemente comprimida, ficando reduzida. Então, eu mostro aqui para vocês, né, que está tendo, sim, o comprometimento medular. Muito neoformação, né? Então, eu falo sempre para vocês que eu deixo por último, porque tem muita coisa para falar. Pessoal, eu não coloquei a seta aqui, né? Hoje eu estou ao vivo, mas não estou tendo o acesso ao chat. Eu sempre coloco essa lesão, não coloco seta, não coloco o que é, porque eu coloco assim, neoformação. A lesão, ela é muito visual, né? Então, eu consigo ver esse hipersinal que está aqui na sequência T2,
Foi utilizado, né, a flare, então tá aqui com o traço bem no local da lesão, onde eu consigo ver aqui no corte transversal também essa lesão muito pontual. E quando foi utilizado, né, o contraste, o uso do gadolínio, ele se contrastou de forma moderada. Então, se eu tivesse que dar uma suspeita clínica aí, né, vocês sabem que no laudo a gente nunca bate o martelo sobre aquilo que está acontecendo, é sempre uma sugestão. Quem dá o diagnóstico celular, né, o diagnóstico definitivo é a citologia ou a histopatologia, né, então exames aí de células, mas essa situação aqui é muito clássica de ser um meningioma. Então, a gente ficou muito indagando aí esse caso clínico que, de repente, sim, era um meningioma que estava afetando aquele animal bem naquela região, tá? Então, a ressonância magnética, além de fazer toda essa parte, a ressonância magnética também é capaz, né, de identificar lesões que estão em partes moles adjacentes. Então, não só lesões da parte da coluna propriamente dito, em que eu falei do corpo vertebral, em que eu falei da medula, em que eu falei dos discos. De repente, a gente tem aqui uma lesão acontecendo, né, em partes moles, como que vocês estão vendo, né, aqui nessa região. Então, percebam um corte, né, transversal, eu já tenho uma atrofia dessa musculatura, por quê? Porque tem uma neoformação acontecendo com um hipersinal aí bem notável. Então, brilhou muito essa lesão. Com o uso de contraste, praticamente ela se permaneceu isointensa. Lembrem que aqui eu também estou mostrando para vocês, né, uma lesão com infiltração no canal medular, fazendo então um acometimento aqui da região da medula. Percebam que eu tenho aqui o edema, então eu sempre falo para vocês que tem sim um aumento, né, do diâmetro e o acometimento ali do acúmulo, né, de líquido, como eu falei para vocês, uma seringohidromielia bem pontual aqui nessa região. Acho que eu coloquei a setinha aqui para vocês verem, tá? E para a gente encerrar, né, deixei elas por último, geralmente eu coloco lá na frente, mas hoje deixei por último. A gente está falando de quem, né? Das lesões que são congênitas. Então, como eu mostrei para vocês lá no crânio, na coluna nós também temos, né, lesões que são consideradas congênitas, como os cistos aracnoides na coluna vertebral. Tá? Aqui estou mostrando uma imagem muito bonita em coluna cervical, em que vocês veem esses cistos aqui, né? Então, né, coloquei aqui para vocês na região, provocando ali uma compressão medular. Eu falo para vocês, essas lesões, né, esses cistos, eles ocupam espaço na medula. Então, é óbvio que a gente não tem, né, o funcionamento adequado. Mostrando aqui para vocês, né, uma estirma, uma saturação, tá, de gordura, mostrando, então, muito pontual, né, a seringohidromielia entre C4 até a T1. Então, né, a estira aí, ela é uma sequência muito importante para a gente. Caminhando aí para o nosso fim, estou mostrando para vocês, né, um bulldog francês, que é aquele animal clássico da lordose. Então, eu falo assim, mas vai fazer o diagnóstico de lordose e escoliose com ressonância magnética? Não, não vai. Vai ser diagnosticado pelo raio-x, tá? Então, lá no raio-x, a gente já consegue identificar uma lordose e uma escoliose. Por que esse animal, ele veio, então, para fazer o exame de ressonância magnética? Porque esse animal, provavelmente, ele se torna um animal obeso, tá? É muito clássico do bulldog francês se tornar obeso. Ele começa a apresentar sinais neurológicos que ele antes não apresentava, porque ele também é um animal que tem a predileção para TM vértebra. Então, esses animais, eu falo que eles vêm com pacote, né? Se ele não vem, né, com problema respiratório, problema de palato, ele vem, né, com um problema de coluna, ou seja, a coluna dele é toda, né, modificada, mal formada, como eu estou mostrando aqui para vocês
na seta, então eu tenho uma hemivértebra, né, em T7, T8 e T9, então ele não tem já, né, a conformação da coluna, né, de formação perfeita, ainda ele tem uma lordose, uma escoliose, e aí, óbvio, que vai fazer uma compressão medular, e ele começa a ter, né, sintomatologia neurológica. Temos também aqui, para não ficar sem exemplo, né, um caso de suspeita de mielite em C2 e C3, então aqui eu saí das lesões aí congênitas e estou vindo para as lesões inflamatórias, então a característica principalmente da lesão inflamatória é fazer uma heterogeneidade de sinal, então você olha praticamente, né, a medula tanto na flare quanto na T2, que são sequências utilizadas, né, para fazer a patologia, para a identificação patológica, e vocês conseguem, né, identificar aí que esse segmento todo ele está com um aumento de sinal. Então, eu tenho uma hiperintensidade de sinal, né, medular, que é um pouco suprimida na flare, mas ela continua presente, e eu tenho aí a dilatação desse segmento, né, eu tenho o edema medular secundário ao processo inflamatório infeccioso que está acontecendo, tá? Para não dizer que não falei nada de nenhuma mielomalácia, né? Estou aqui mostrando um exemplo para vocês. A mielomalácia é um diagnóstico aí, né, que precisa de muitos exames para a gente chegar nesse diagnóstico. Mas o que eu posso mostrar para vocês, né, que eu tenho uma perda de definição e aumento do diâmetro medular aqui nessa região de T12 e L7, tá? Principalmente aqui, tá bom? E vocês têm aí o hipersinal muito presente, né? Então, você olha nessa medula, você sabe que o sinal dela não está normal, ele está com o sinal aumentado, que me indica aí um processo inflamatório infeccioso acontecendo e causando também um edema desse local. Eu queria dizer para vocês que existem muitas e muitas afecções que podem ser identificadas, então, pelo exame de ressonância magnética. Eu tentei aí, dentro do nosso tempo, né? Estou aqui cravado no tempo, né? Eu tento mostrar casos muito pontuais para vocês, casos da rotina que vocês vão encontrar na clínica de vocês, casos em que vocês vão precisar pedir o exame de ressonância magnética para você saber diferenciar se é uma lesão, né, secundária de um processo neoplásico, se é uma lesão vinda aí, né, de um processo inflamatório. De repente vocês fazem o exame, né, e vocês encontram aí a resposta que vocês procuraram para conseguir ali ter um tratamento adequado e trazer um prognóstico ainda maior para o animal de vocês. Então, agradeço por mais essa noite, é a minha última aula no Masterclass. Eu estou muito feliz, né, de poder ter contribuído né, com o meu conhecimento através de todas as aulas. Foi muito, muito bom para mim, um crescimento muito grande estar aqui com vocês, né, mais uma noite. Laís, obrigada pela excelente aula. Agradeço você também, sempre tão dedicada hoje com essa aula incrível que você trouxe aí, várias imagens super atualizadas. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua dedicação, obrigada por você ter sido parceira todas essas aulas. Você segue aqui com a gente, acompanhando as nossas aulas, né? Mas eu já te agradeço por todas as aulas. Se alguém ficar com alguma dúvida, a gente também tem a aula para poder rever e aí também aproveitar um pouquinho. Depois a gente sempre manda aquele e-mail com o link da aula para você poder voltar e de repente tirar alguma dúvida. A gente também deixa o contato da Laís à disposição, quem precisar, para entrar em contato, tá bom? Muito obrigada, pessoal, uma boa noite para vocês. E a nossa próxima aula, no próximo mês, nós vamos falar sobre anestesia em ressonância. Então, uma aula super interessante, que é uma coisa que as pessoas têm bastante dúvida sobre que tipo de anestesia, como anestesiar, os cuidados necessários,
porque pelo próprio equipamento de ressonância, então vai ser um super tema para a gente aí na próxima aula. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite.